Normalmente aqui eu faço aqui duas perguntas aqui para os convidados aqui, que é o momento mais difícil Sim. da vida pessoal e da vida profissional. Qual foi o teu aí? Cara, na vida profissional, começar falando sobre isso, foi a pandemia, realmente. Eu acho que a pandemia veio para poder a gente criar uma casca grossa, digamos assim. Né? Foram muitos desafios, foram muitas, como é que eu posso dizer? Foram muitas regras que foram criadas que a gente tinha que se adaptar. Né? Então, distanciamento entre pessoas, acostumar o funcionário a trabalhar usando uma máscara e usando um face Face shield shield. daquele. Então, todo dia tinha uma situação diferente que a gente tinha que estar ali tentando se adaptar. Mas confesso, por mais que tenha sido difícil, eu saí dela, digamos, ileso, né? Eu posso dizer assim, porque não fechamos nenhuma loja, continuamos com a grande maioria dos funcionários. Então, eu considero que a gente saiu vitorioso, né? Graças a Deus, infelizmente, houveram muitas percas, tanto de pessoas mesmo, mas também como de empresas. Né? E eu considero que a gente, Né? por mais que tenha sido um momento desafiador, mas foi um desafio que a gente conseguiu ultrapassar. Então, esse foi um dos maiores desafios. E também falo, né, e deixo um recado para o pessoal, que independente do tamanho, né, independente de muita gente achar que o Asilados é grande, é uma empresa que tem muita venda, tem muito funcionário, mas todo mundo tem os mesmos problemas. Então eu digo para todo mundo, meu irmão, não se abata com os seus problemas, levante a cabeça e enfrente, porque os desafios e os problemas sempre vão existir. E a gente tem que só estar preparado para poder contornar e ultrapassar. Esses dias eu estava subindo no palco da Abrazel aqui em Fortaleza para participar de um momento Pulo do Gato, que eles me convidaram para ir lá contar a história e tal. E aí o meu celular tocando direto, e o presidente já estava ali para me anunciar para subir para poder falar. E aí eu resolvi puxar o telefone, vi que era o meu gerente, já tinha ligado 5 vezes, gerente da loja do Eusébio. E aí eu atendi, ele, doutor, a loja pegou fogo. E eu disse, meu Deus do céu, a loja pegou fogo. Ou melhor, ele falou, eu acho que a loja pegou fogo. Eu digo, macho, eu acho. Aí vem o pina, não posso falar. Ou pegou ou não pegou, mano. Me diz aí. Aí ele, doutor, tá tudo preto. Eu digo, homem, peraí, eu vou ligar aqui. Eu não tenho como ir pra aí agora. Eu vou ligar aqui pro Niandro, que é um braço direito meu trabalha comigo já tem muito tempo. E vou ligar pra Angélica pra ela ir pra aí. Aí eu liguei pra Angélica e pra ele, cara, eu tô subindo aqui, entrando aqui pra dar uma palestra. Eu não posso ir pra lá, não. Vai lá. Aí eles foram. E aí, graças a Deus, e eu tenho que enaltecer também Deus em relação a isso, porque tinha tudo para ser um estrago muito pior, mas não foi é o que eu digo. Para mim, eu acredito e sou um cara que tem uma fé muito grande e sou totalmente temente a Deus e creio em Deus. Então, para mim, aquilo ali não tem explicação daquele fogo ter apagado. A loja pegou fogo de madrugada, ninguém viu. É uma loja dentro de um posto de gasolina. Fica no. É um pátio que tem dentro do posto de gasolina lá no Eusébio. Aquele da Shell, é? Que era em frente ali onde Sei. era o Chicabilho. E aí a loja pegou fogo. O gerente só veio tomar conhecimento que a loja pegou fogo 4 horas da tarde do outro dia. O fogo pegou e apagou sozinho. Aí para mim, né, eu que creio, para mim não foi sozinho, foi Deus que foi lá e apagou, porque eu tenho até guardado lá no escritório e vou até mandar botar dentro de uma caixinha um rolo de papel que começou a pegar fogo e parou. E aí, do lado, aqui, digamos que o corredor é desse tamanho, bem aqui estava pegando fogo, caindo luminária no chão, derretendo, e bem aqui tinha uma estante lotada de papelão, esses copos de isopor, isso aqui,
tudo material altamente, Produto altamente inflamável. inflável. Isso aqui. E graças a Deus ali parou, apagou. 4 horas da tarde eu fui chegar lá, que eu tava lá nesse evento da Brasil, eu fui chegar lá às 7 horas da noite, o pessoal já tava limpando. Aí quando eu olhei, eu não acreditei. E aí eu tô fazendo questão de falar nisso aqui também, porque eu digo, cara, os problemas, como eu já falei, vou repetir de novo aqui, vão existir. Naquele dia, eu cheguei lá rindo. Aí o pessoal, até minha esposa se assustou, porque ela achava que eu ia chegar lá pilhado, doido, esculhambando, querendo saber o que tinha sido. E foi um vacilo de um funcionário, deixou a fritadeira ligada e por isso explodiu lá e pegou fogo. A fritadeira, Fritadeira. aquela que... A gente no usa, óleo, né? a gente usa a fritadeira elétrica lá. Aham. E aí, quando a gente chegou, tava lá a fritadeira na tomada e girada, né? Tava ligada lá. E aí, eu cheguei rindo. Aí, o pessoal, e é isso, mano. Eu digo, cara, a gente só tem que agradecer, mano. Eu vou reclamar, eu vou estar aqui budejando e brigando aqui. Por quê? Quantos dias precisa pra gente limpar a loja e voltar a funcionar? Olhei lá pra esse o Niandro lá, que é meu braço direito. Quantos dias precisa? Liga logo pro cara aí que faz a obra, vamos chamar logo pra poder vir limpar, vir pintar e as coisas que tem que pintar. Olhei pro gerente na época, que era o Neto, chama os funcionários amanhã tudinho pra vir pra cá pra poder lavar a loja. Que na hora que eu cheguei ele já tinha dispensado todo mundo pra ir embora, não fazia sentido o pessoal estar lá esperando. E eu digo, meu irmão, se der pra funcionar amanhã, vamos funcionar. Aí a minha esposa se surpreendeu, porque geralmente numa situação como essa eu explodo. Sempre que quando eu cheguei ali, eu vi tanto o poder de Deus naquela situação de ter evitado uma tragédia, um negócio muito maior, poderia... No posto, né? A loja do lado da minha é o Israel Eletrônica. Uhum. Só o que a Israel Eletrônica tem dentro de equipamento, de estoque, é gigantesco. Aí o posto de gasolina com... Meu irmão, era um negócio que eu digo, rapaz, isso aqui era imensurável e incalculável o que poderia dar de prejuízo. E aí eu pegar e ter que limpar a loja, pintar, comprar uma fritadeira nova, umas besteirinhas que eu tive que gastar lá, isso aqui não é nada. Uhum. Não é nada, como a gente chama, sai na urina, né? Então, eu só fiz para agradecer. No outro dia de manhã, 6 horas da manhã, eu estava na missa, agradecendo a Deus pela bênção de ter dado tudo certo ali. Então, eu citei 2 exemplos aqui de dificuldades, né, que você pediu, que um foi a pandemia e o outro foi em relação ao negócio. E em relação à vida, para mim, eu considero que foi a perca do meu pai. Porque realmente era meu porto seguro, era quem eu contava tudo e cada decisão que eu ia tomar, eu só tomava depois de uma validação dele. E aí eu tive que aprender a tomar decisões sem ter esse aval. Eu tenho, né? Porque aí eu tenho a minha espiritualidade, eu tenho minhas orações. Então eu peço discernimento a Deus, peço direcionamento e através disso a gente vai conseguindo. Mas para mim, um dos realmente da vida que eu posso pontuar, o momento mais difícil foi esse que eu não esperava nem tão cedo. Meu pai faleceu, eu tinha 65 anos. Como ele mesmo dizia, era garotão. Andava de moto, tinha Harley Davidson, andava aí, viajava para todo canto. E, infelizmente, tinha um aneurisma, não sabia. O aneurisma rompeu, né? Então ele teve ali um AVC hemorrágico. E aí a gente, no dia que ele teve, eu tive que socorrer, a gente ligou pro SAMU, ligou várias, mas não chegava, e a gente no desespero, eu botei dentro do carro e levei. E aí ele passou ainda, foi 2019, ele passou ainda 3 anos com a gente. E aí o que eu digo, também mais uma vez enaltecendo Deus, que naquele momento ali, para mim foi um milagre ele ter sobrevivido, e até mesmo porque os médicos diziam. Na época tem um médico que eu digo que depois de Deus foi ele que fez o papai ter essa oportunidade de passar mais esse tempo com a gente, que é o Dr. Gregório. Tem uma equipe de intensivistas, que é o Dr. Gregório, o Dr. Rafael, na época a doutora... esqueci o nome dela agora, que era chefe lá da São Carlos. E aí eles trabalharam realmente de uma forma muito ágil para poder fazer toda hora que tinha uma intercorrência, eles iam e tomavam uma decisão e o papai conseguia
progredir. Então, naquele primeiro momento, eles diziam que não sabia se o papai ia abrir o olho, se ele ia falar, e aí todas aquelas dúvidas que existiram depois ele foi acontecendo. Ele abriu o olho, ele falou, e aí eu digo que Deus foi tão bom porque ele deu a oportunidade da gente ter aqueles momentos finais com ele ali, mesmo ele estando numa situação debilitada, que ele ficou acamado, a gente montou praticamente um hospital dentro de casa, né, um home care, e aí, mas a gente teve a oportunidade de viver momentos muito bons com ele, mesmo ele estando daquele jeito. E aí foi isso, né? O mais difícil mesmo da vida foi essa questão, mas que no final, para mim, eu digo e comentei até essa semana isso.